Dia 10, Gênesis 23, a Gênesis 24, 51. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio a lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a sua falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e inclinou diante de todo o povo e diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele, que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão, de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que estavam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor, escute, eu dou ao Senhor o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos meus filhos e do meu povo, eu digo isso: sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron, na presença de todo o povo, dizendo: Mas se você concorda, escute, pagarei o preço que é devido pelo campo. Aceite-o de mim, e sepultarei a minha falecida. Efrom respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão viu Efrom dizendo isso e lhe pesou-lhe a prata que ele tinha falado na presença de todos os filhos de Et, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Manré, o campo e a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedades de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, de todos que estavam assentados pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna, no campo de Macpela, em frente a Manré, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim os filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nela estava, como propriedade para servir de sepultura. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor havia abençoado em tudo. Abraão disse aos mais antigos servos da sua casa, que governem tudo aquilo que ele possuía. Põe a sua mão por debaixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo seu Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para seu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou morando, mas que você irá à sua parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, o meu filho. Então o servo disse: Talvez a mulher não queira vir comigo a essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, que me falou e jurou, dizendo: A sua descendência darei essa terra. E ele me enviou a seu anjo diante de mim, para que você vá lá e encontre uma esposa para meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, do seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se a partir da Mesopotâmia para a cidade de Naor, que havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água
Era tardinha, a hora em que as moças saíam para tirar água. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, peço que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte das águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu possa beber, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja essa que o Senhor designasse para o teu servo Isaque, e nisso verei que fosses bondoso para com meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: Peço que me deixe beber um pouco da sua água do seu cântaro. Ela respondeu: Beba, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: Vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez para o poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado o bom termo à sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e duas pulseiras para a mão dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: Diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria um lugar para eu e os meus que estão comigo passarmos uma noite? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: Temos palha, muito pasto e um lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou ao Senhor e disse: Bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou até a casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo aos da casa da sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras das mãos da sua irmã, e ouvindo as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Ele me falou assim e assim. Por isso foi até onde ele estava e o encontrou em pé junto aos camelos, ao lado da fonte. E Labão disse: Entre, bendito do Senhor, por que você está aí fora? Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para ele e os homens que estavam com ele lavassem os seus pés. Puseram comida diante deles, porém ele disse: Não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu então: Diga. Então ele lhe disse: Sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos, jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz a um filho, a quem o meu senhor deu tudo que tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: Não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai e à minha família, e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: Talvez a mulher não queira me acompanhar. Ele me disse: O Senhor, cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai você traga uma esposa para o meu filho. Você estará desobrigado do seu juramento, caso você for até a minha família e eles não queiram dar a moça a você. Nesse caso, você estará desobrigado do seu juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte,
em que disse: Ó Senhor Deus meu e Deus de Abraão, lava a bom termo a jornada que sigo. Eis que me junto agora à fonte de águas. A moça que sair para tirar água, e quem eu disser, dá-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder, beba, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa a mulher do meu senhor, que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Antes que eu acabasse de orar, em meu íntimo, eis que veio Rebeca, trazendo seu cântaro sobre os seus ombros. Ela desceu à fonte de água, tirou água. Eu disse: Peço que me dê um pouco de beber. Ela prontamente baixou o cântaro debaixo do seu ombro e disse: Beba, e também darei de beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: De quem você é filha? E ela respondeu: Filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e louvei ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, que havia me conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o seu filho uma filha do seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar da bondade e da fidelidade para com meu senhor, digam. Do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam: Isso procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você, e que ela seja a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra que o Senhor lhe ordenou. Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 17. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e apressa-te ao sacerdote e faça uma oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um dos centuriões se aproximaram, se apro... Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse-lhe: Eu vou orar, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas mande apenas com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e o meu senhor: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então o Jesus disse ao centurião: Vá e seja conforme você creu. E naquele mesmo momento, o servo do centurião ficou curado. Deixa eu tentar. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desse acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou espíritos e curou a todos que estavam doentes, para se cumprir o que fora dita por meio do profeta. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Salmo capítulo 9, versículo 13 ao versículo 20. E compadece-te de mim, ó Senhor. Vê a que sofrimos e reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame
todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficaram enredados nas obras das suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus. Pois os necessitados não serão esquecidos para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, ó Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas diante da tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Provérbios capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Para eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarras no pescoço, escreve elas na tábua do seu coração e você encontrará favor e boa compreensão diante do Senhor e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas.